Paz e graça para você ligado nessa emissora. Estamos começando o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Quando o carcereiro de Filipos perguntou ao apóstolo Paulo e também a Silas, o que devo fazer para ser salvo? A resposta foi aquela clássica, né? Crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e tua casa. Atos 16:31. Pois é, a salvação depende de crermos no Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fez, na obra redentora que Ele realizou. O próprio apóstolo Pedro diz, também no livro de Atos, que debaixo do céu nenhum outro nome foi dado entre os homens pelo qual não importa que nós sejamos salvos. Está no capítulo número 4, versículo 12. Então, a salvação depende única e exclusivamente da obra que o Senhor Jesus realizou na cruz, não é verdade? Não há salvação fora de Cristo. Ou será que há? Por exemplo, as pessoas ou grupos que nunca tiveram acesso à informação sobre o Evangelho, que nunca ouviram falar de Jesus, que acabam morrendo sem ter tido a chance de escolher se querem Cristo ou não. Estas pessoas estão sumariamente condenadas ao inferno porque não aceitaram Jesus, não se arrependeram dos seus pecados, uma vez que não ouviram nada a respeito do Salvador. A gente contabiliza gente assim aos milhões. E aí? Tenho certeza que você algum dia pensou sobre isso. Como é que Deus vai julgar as pessoas que nunca ouviram falar de Cristo e que, portanto, não se arrependeram e não creram no Filho de Deus para obterem a vida eterna? Todas elas serão no lago que arde com fogo e enxofre, mas isso é justo? Será que Deus tem um plano B? Se te perguntassem, qual seria a sua resposta? Está no ar o Vejam Só. Olá! É com alegria que iniciamos mais essa edição do programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrate. Hoje é o último dia da semana, tem então presente especial para quem participa. O sorteio vai ser no final do programa, do kit da Jo Resende, aquele monte de coisas que a gente mostra durante a semana. Se você quiser aumentar suas chances, tendo participado ao longo da semana, ou votar hoje, dá tempo, é só você entrar no site do programa, vejamsó.com.br, né, o endereço eletrônico, e votar a enquete. Feito isso, você está participando do sorteio de daqui a pouquinho, tá? O tema difícil é uma curiosidade que praticamente todo cristão tem, né? O que vai acontecer com aqueles que morrem sem ouvir falar de Jesus? Essas pessoas estão sumariamente condenadas ao inferno? Para tratar desse assunto, a produção trouxe o pastor Amaro Fagundes, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo. Você já o conhece de outros debates. Pastor Amaro, seja bem-vindo, paz e graça. Tudo bem com o senhor? Obrigado, pastor Heber, paz e graça, tudo bem, graças a Deus. Onde fica a igreja da Assembleia de Deus que a gente encontra o senhor? Fica na Rua Mediterrânea, número 680, pastor, próximo ao Paço Municipal de São Bernardo do Campo. Lá no centro? É no centro. Muito obrigado pela presença do irmão. Obrigado, eu que agradeço. Do outro lado, estreando no programa, né, vem o reverendo José Walter Caetano da Silva. É a primeira vez que ele está aqui. Ele é ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Seja bem-vindo, reverendo José Walter. Paz e graça. Paz e graça, pastor Heber. É uma alegria poder participar desse programa, estar com vocês aqui, com os nossos irmãos, colega pastor Amaro também. Também aqui transmitindo nosso abraço, boa noite para todos que estão nesse Brasil maravilhoso nos ouvindo. Um abraço também especial para a minha turma lá na região Nordeste, né? Bahia, Alagoas, também ali, Paraíba, Pernambuco. A satisfação. Eu sou de Senhor do Bonfim, Bahia. Muito bom. E a igreja que o irmão pastoreia aqui? Muito bem. Igreja Presbiteriana de Guararema, que se encontra lá na rua 23 de maio, número 445. É novo endereço agora, mudamos recentemente. E fica no centro de Guararema, aqui em São Paulo. Guararema fica perto de São José? Fica São José, perto de São José. Tá certo. Muito obrigado pela presença do irmão. Satisfação. A repórter Jéssica Nunes preparou a matéria que apresenta o tema a ser debatido hoje. Vejam só. Como cristãos que conhecem o amor de Deus e têm a certeza da eternidade no céu, posso entender por que alguém iria querer ser um ateu ou simplesmente não aceitar a palavra de Cristo.
No entanto, quando pensamos na natureza do pecado e sua forte influência sobre a mente e o coração, compreendemos o ponto de vista dessas pessoas. Independente de tudo isso, Deus certamente quer que propaguemos o Evangelho e defendamos as verdades de sua palavra. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Ok, sabemos da importância da evangelização, mas será que todas as pessoas responderão a Deus se ouviram a seu respeito? Porque certamente existem pessoas que nunca ouviram falar no nome de Cristo. A Bíblia nos diz que Deus claramente se revelou na natureza e nos corações das pessoas. Então, se uma pessoa verdadeiramente deseja conhecer a Deus, Deus a ela se fará conhecido? Somente aceitando o Evangelho da graça de Deus através do Senhor Jesus, as pessoas podem ser salvas de seus pecados e resgatadas de uma eternidade longe de Deus e no inferno. As pessoas que não ouviram o Evangelho devem ser condenadas ou, do contrário, não há motivo para o evangelismo? A gente pode tomar por base que aqueles que nunca ouviram o Evangelho enquanto vivos serão agraciados com a misericórdia de Deus ou não? Vamos discutir esse assunto agora no programa Vejam Só. Acompanhe. E esse tema é complicado, hein? Quero muito que você participe votando na enquete. Olha, o nosso endereço eletrônico é o vejamsó.com.br. Votou na enquete, inclusive, para você poder concorrer ao brinde de hoje, que é o kit da Jo Rezende, tá bom? Pastor Amaro Fagundes, ministro da Igreja Assembleia de Deus, do Ministério São Bernardo do Campo, ele está conosco aqui. Como é que o senhor, na primeira fala, responde a pergunta do tema? Então, pastor Heber, querido telespectador, muito boa noite a todos vocês. Eu recebi, quando fui convidado ao programa, até uma expressão muito forte na temática, que seria: as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, ou que morrem sem ter ouvido falar de Jesus, elas estão sumariamente condenadas, até acrescentar, a produção acrescentou a palavra inferno, condenadas ao inferno. E em função, pastor, da força das expressões, eu digo que não, e apresento alguns motivos. Antes de apresentar os motivos, que no desenrolar do programa a gente vai tentar apresentar, é bom que se diga que pessoas que nunca ouviram de Jesus, pelo menos que nós temos certeza, primeiro, pessoas que viveram antes de Jesus, elas nunca ouviram falar de Jesus. As pessoas do período veterotestamentário e do período interbíblico. O nome de Jesus não era cogitado nessa época da história da humanidade. Segundo lugar, crianças, que desde o início da criação até os dias atuais, que morrem antes de uma consciência de moralidade, antes de ter consciência da responsabilidade pela vida moral. Essas crianças nunca ouviram falar de Jesus. Pensando bem, também tem os indígenas, os ameríndios, por exemplo, quando a América foi explorada, eram cerca de 6 milhões de nativos ameríndios, né, os chamados índios. Aliás, essa palavra índia é uma palavra brasileira, né, porque os descobridores e exploradores julgavam a princípio que fosse a Índia. Então chamaram aqueles nativos de índios. Tem também os aborígenes da Austrália, Tasmânia, ancestrais, dizem os historiadores, que os aborígenes são ancestrais mais antigos que os índios. Essas pessoas, evidentemente, tinham inclusive suas religiões próprias, tinham suas formas de ver a natureza como sendo propriedade de um supremo autor, de um supremo dono, tinham sua forma de crer. Então, essas pessoas não ouviram do nome de Jesus. E, por fim, eu poderia falar também das regiões fechadas do mundo. A janela 10x40, para quem ama missões sabe, é uma das regiões mais fechadas do mundo, com cerca de 60 países ali, onde o nome de Jesus é pouco falado. Mas é bom que se diga também nessa minha primeira fala, pastor, eu trouxe para dizer ao nosso telespectador
que há uma diferença, há uma distância bem grande entre não ouvir de Jesus por falta de oportunidade e não querer ouvir. Há uma diferença, eu entendo que há uma distância muito grande. Então, não ouvir por falta de oportunidade, a minha resposta seria não, para essas pessoas estarem sumariamente condenadas. Seria não. Agora, por não quererem ouvir, aí é negar, né? A sentença foi dada já por Jesus em Mateus 10:33. Aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Para a primeira fala seria só. Bom, então depois o pastor Amaro vai explicar como é que Deus vai fazer para salvar os que não puderam ouvir, né? Ok. Reverendo José Walter Caetano da Silva, mais conhecido como Reverendo Walter Caetano, né? Isso? Isso. Ele é ministro da Igreja do Brasil, está começando, é a primeira vez dele hoje aqui no Vejam Só. Feliz estreia, reverendo. E o senhor, como é que responde na sua primeira fala essa mesma pergunta? O tema é realmente muito bom. Eu fico feliz de ser convidado para essa temática e saber que o nosso Deus da providência, o Deus soberano, que providenciou todas as coisas para os seus fins determinados, sobretudo para a salvação. Deus que providenciou e fala na palavra que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Creio em um Deus que deu a providência e dá a providência para que os seus eleitos possam ser alcançados pela pregação do Evangelho. Então, de uma forma ordinária, Deus há de salvar e só salva através da palavra. Eu acredito que se a gente pudesse colocar uma excepcionalidade nesse caso, poderíamos ver a questão de crianças eleitas, morrendo ainda na idade, sem atingir a idade da razão. Naturalmente que essas crianças, estando dentro da perspectiva da eleição divina, Deus escolheu essas crianças, estão dentro da parte dos eleitos, obviamente que eu creio que serão salvos. Mas nós não podemos dizer que todas as crianças que morrem na infância poderão ser realmente salvas. Porque se fosse assim, a gente teria um problema muito sério. O problema é que, se toda criança morreria ainda na infância sem ouvir o Evangelho, então deixaria uma deixa terrível, lamentável e lastimável para que alguém pudesse agora ser um executor de crianças, porque estaria levando para a salvação. Então, esse não é o caso, né? Apenas os eleitos, creio dessa perspectiva, morrendo na infância, certamente serão salvos. Mas não quer dizer que toda criança que morre na infância sem atingir a idade da razão terão a salvação. Se eu entendi a sua resposta, reverendo, nenhum eleito vai morrer sem ouvir o Evangelho? Todos os eleitos ouvirão o Evangelho, exceto, eu quero colocar aqui um outro grupo que não apontei também. Crianças eleitas, morrendo ainda na fase, na infância, sem atingir a idade da razão. E há um outro pensamento que seria, por exemplo, os loucos. Inclusive, se a gente vai ler o profeta Isaías, capítulo 35, vai nos mostrar que nem os loucos errarão o caminho. Estando dentro desse quadro, dentro dessa perspectiva dos eleitos de Deus, eu acredito que apenas essas duas exceções vão dar realmente mais condições para que... Fora esses dois grupos, todos os eleitos ouvem o Evangelho? Ouvem o Evangelho, eu acredito que sim. Tá bom, o debate vai ser quente hoje. E você aí de casa, o que pensa? Vamos lá. Na nossa página na internet, né, o vejamsó.com.br, tem a seguinte... Em sua opinião, todos que morrem sem ouvir de Jesus estão condenados? Né? A primeira resposta, sim, pois só através dele há salvação. Segunda resposta, não, pois algumas delas recebem uma misericórdia específica de Deus. Terceira resposta, não sei ou nenhuma das anteriores. Se você votar na enquete, você se qualifica para o sorteio do kit Jô Rezende. Depois a gente mostra o kit Jô Rezende para você. Vamos lá. Pastor Amaro Fagundes, como é que Deus vai salvar? Se se Pedro diz que não há salvação fora de Cristo, Paulo também, né? Em outros textos, mas certo. Pedro lá em Atos e tal, ele fala que é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Como é que Deus vai salvar os que não ouviram falar desse nome? Então, pastor, eu trago aqui três ponderações para o nosso telespectador, para o meu colega pastor Walter, para o senhor, também apresentador.
A primeira observação é o seguinte: o conhecimento de Deus, o temor a Ele, a invocação do seu nome, ela está ao alcance de todos desde a criação. Todos nós sabemos disso. Não é preciso ser teólogo nem bibliófilo para saber que o conhecimento de Deus está ao alcance de toda criatura desde o princípio do mundo. Sendo assim, a Bíblia diz claramente para nós, há textos como o mais clássico deles é o de Romanos, todos nós conhecemos, quando Paulo escreveu dizendo que as coisas invisíveis de Deus, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, são visíveis, você percebe que é um termo muito claro, e claramente se entende, se vê pelas coisas que foram criadas. Então, todo ser humano, toda a criatura tem esse contato direto com a presença de Deus na Terra e no cosmos até, mas como estamos falando de humanos, vamos pensar aqui na Terra. A natureza é uma prova cabal e determinante da grande presença de Deus no mundo. Então veja bem, essas pessoas do início, antes de Cristo, o que elas ouviram de Jesus? Estaria todas essas pessoas condenadas à perdição eterna? Então eu entendo que as pessoas que, através desse contato com Deus, por meio da natureza, das coisas que foram criadas por eles, elas tinham e têm, aqueles que nunca ouviram de Jesus, a oportunidade de servi-lo, adorá-lo ou não. Por exemplo, em Gênesis, no capítulo 4, versículo 26, nós encontramos que, na geração de Adão, depois que Adão viveu 130 anos, ele teve um filho segundo a sua semelhança, chamado Sete. Gerou um filho chamado Enos. Aí diz o verso 26 do capítulo 4, então começou-se a invocar o nome do Senhor. Através de que Bíblia? Através de que Evangelho? Através de que nome de Jesus? Então, dentro dessa primeira ponderação que eu estou fazendo aqui, o homem teve e tem, sem nunca ter ouvido falar de Jesus, a oportunidade de invocar a Deus. Bom, eu não tenho, não compete a mim atribuir a essas pessoas a salvação. Eu vim aqui fazer uma ponderação no programa com os ouvintes, com o senhor apresentador, com o meu colega pastor Walter. Então, não posso aqui atribuir salvação a essas pessoas, mas a oportunidade de invocar a Deus, de servi-lo, de adorá-lo ou não, eles têm, assim como foi com Enos e com tantas outras pessoas no tempo do Antigo Testamento. E Paulo ainda falando sobre isso, pastor, para fechar essa número 1 aqui da nossa ponderação, ele disse assim, porque quando os gentios que não têm lei, escrevendo aos romanos, fazem naturalmente as coisas da lei, ora, o que são as coisas da lei? As coisas da lei, Jesus, conversando lá com o fariseu do capítulo 22 de Mateus, verso 33, ele resumiu em 2. As coisas da lei estão relacionadas a Deus e ao próximo. Relacionada a Deus, Jesus pegou o decálogo, resumiu em 2, primeiro ao 4º mandamento, e do 5º ao 10º ao próximo, relação com o próximo. Então, o que seriam as coisas da lei que Paulo diz aqui? Amar a Deus sobre todas as coisas, temê-lo, obedecê-lo, não tomar seu nome em vão. E com relação ao próximo, não adulterarás, não matarás, não furtarás, toda aquela cantiga lá que nós já sabemos do decálogo, dos 10 mandamentos. Então, Paulo escrevendo, ele dizia, se o gentio que não tem lei fazem naturalmente as coisas da lei, que é na relação resumida que eu passei, ora, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra escrita nos seus corações. Então vejo nisso algo a ponderar e a respeitar muito, testificando juntamente sua consciência, a consciência do gentil, do pagão, a sua consciência e o seu pensamento, às vezes acusando-os, às vezes defendendo-os. Inclusive esse é o mesmo trato que eles terão com Deus no dia do juízo. Então veja bem, essas pessoas, pastor, eu entendo que elas têm a oportunidade de servir ou não, de rejeitar ou não a Deus, seu poder, a sua presença absoluta no cosmos. Quando eu falava, por exemplo, de indígenas, eles têm lá suas crenças. Os aborígenes, por exemplo, da Austrália, os historiadores dizem que eles respeitam de um modo absoluto a natureza, não por adorar, porque entendem que ela é propriedade de um ser muito superior. Portanto, a natureza ela tem que ser intocável. A natureza revela
para o aborígene australiano, a presença de um ser muito poderoso, o qual deve ser reverenciado e respeitado. Agora, eu entendo, porque no final da minha fala, eu quero que isso seja concluído e resumido, que mesmo entre essas pessoas que têm a oportunidade de ver Deus, servir a Deus, temer a Deus, invocar a Deus, como fez Enos, como fez seus antecessores, existem também aqueles que não querem e que o rejeitam. Esses não. Nós não vamos discutir quem teve a oportunidade de ouvir, mas rejeitou, desprezou o evangelho. Sim, esses não. Só os que não ouvem. Exatamente. O foco do debate é como é que Deus vai julgar aqueles que não tiveram chance de ouvir a respeito de Jesus. Sim, e é exatamente o que eu falei. Mesmo não ouvindo de Jesus, mas eles também podem rejeitar o Deus, o Deus Supremo, o Deus do cosmos, o Deus Todo-Poderoso. Ok. No bloco, eu vou precisar saber do reverendo Walter Caetano se ele concorda com o pastor Amaro e, se ele não concorda, por que ele não concorda. E já vou deixar no ar uma indagação, né? Se aquilo que o pastor Amaro disse vai ser levado em conta por Deus, bom, eu não vou falar nada, não. Vou ficar quieto. Deixa que os entendidos falem. A gente que é burro tem que ficar quieto e ouvir os outros, né? Para aprender. Então eu vou me calar para aprender depois. Agora estou ansioso para saber como é que o senhor vai sair dessa. Tá? Okay. Já tem a resposta? Não, tudo bem. Ótimo, tudo bem. É ótimo. Vamos lá. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só, agradecendo o carinho da sua audiência e lembrando que agora é o momento mais legal do programa, porque você aparece nele, né? Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só. Se você ainda não se inscreveu, faça aí a sua foto, o seu autorretrato, com todo mundo que assiste ao programa na sua companhia e poste lá no facebook.com/programa Vejam Só. Não esqueça de identificar todo mundo e indicar onde você mora, tá bom? Fim desse mês, já estamos em julho, né? Fim desse mês, tem o sorteio para todo mundo que participar, vamos ter um prêmio bem legal. Vamos lá, hoje a primeira foto vem de Arapongas, no Paraná, né? É a Adélia Maria e o netinho Daniel, né? Assistindo ao programa, eles que são bem nacionalistas, brasileiros, né? E estão muito frustrados, viu, Adélia? Depois você entra no meu blog e lê pro Daniel o texto lá sobre não existe mais bobo no futebol, ou será que existe? Está no meu blog, tá? Depois eu mostro para você. De Duartina, no interior de São Paulo, vem o casal, a Caroline e o João Maranho, né? São os dois irmãos aí de Duartina. Puxa vida, faz tanto tempo que eu não ouço falar de Duartina. Tá aí, ó, agora matei a saudade. Deus abençoe você, Caroline e o João Maranhão. Fábio, ele mora em Guarulhos, aqui na Grande São Paulo, município encostado aqui na capital. Valeu, Fabião. O irmão André e a irmã Marcilene são de Custódio, em Pernambuco. Olha só que casal bonito, né? André e Marcilene. Custódio é a cidade lá de Pernambuco. Custódia. É Custódia? Custódia. Conhece lá? Conheço, sim. Sertão do Pernambuco. Custódia. É isso mesmo, eu que li errado. Tá escrito certo aqui. Custódia. José Correia, ele mora em Mongaguá, no litoral paulista. Valeu, Correia, Deus te abençoe. E a última foto não diz onde mora. É o Vital Teotônio Silva, que vai fazer outro selfie dizendo onde é que você mora, né, ô Vital? Tá bom? Deus abençoe vocês. Muito bem, eu falei do blog, o blog é o seguinte, ó. É o ebercocarelli.blogspot.com.br, ebercocarelli.blogspot.com.br, que eu também sou nacionalista. E foi postado aí um artigo, né, que esse é o primeiro artigo da esquerda aí, que fala do vexame que a seleção brasileira, mais uma vez, nos fez passar na Copa América. E o articulista questiona de maneira bastante instigante e profunda os motivos que têm feito o nosso futebol passar tanta vergonha no cenário mundial. Tá? Muito bem, vamos lá. Pastor Amaro Fagundes está conosco, ele trouxe o livro que ele escreveu. Onde eu mostro? Para três? Aqui, ó. O que é esse livro, pastor?
Então, pastor, esse livro trata da criação de filhos com amor, autoridade e responsabilidade. Esse tema, delimitado aí embaixo em letras brancas, é exatamente uma tentativa de passar para o leitor que esse tripé na criação de filhos, ele está bastante deficitário, né, ultimamente. Então, a gente trata da criação de filhos em 5 partes muito importantes, distribuídas em 21 capítulos, que aborda a educação da criança, começando ali do ventre, da fase embrionária, até a sua idade adulta. O livro aborda a relação dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Muito bom, muito obrigado por ter trazido o livro. Obrigado. Mas agora é hora de o senhor ter as suas confrontadas, né? Ok. No bloco anterior, o pastor Amaro disse que Deus irá levar em consideração as atitudes das pessoas frente ao conhecimento incipiente que a própria criação dá do Criador. Isso está lá em Romanos capítulo 1, né? E de algum modo Deus vai julgar essas pessoas com base nessa relação, porque elas não tiveram acesso ao Evangelho, nunca ouviram falar de Jesus, não tiveram essa oportunidade, não é que a rejeitaram, mas não tiveram essa oportunidade. Então Deus usará isso para poder julgar e salvar algumas dessas pessoas. Como é que o senhor vê isso, reverendo Walter Caetano? Muito bem, pastor Heber e todos que estão em casa ouvindo, de fato, realmente é um tema muito importante, né? Importante para nós estarmos bem ligados naquilo que a palavra de Deus nos diz. O que o pastor Amaro trouxe, realmente parece algo bem romântico, muito bonito, porque quando a gente vai ler o Salmo 19, que é belíssimo, eu me deleito muito no Salmo de Davi, quando ele diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. E aí vai destrinchar, depois ele vai mostrar ainda no mesmo Salmo: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Quando a gente olha para um dos símbolos de fé de Westminster, o símbolo de fé, nós temos ali, por exemplo, o breve catecismo. Primeira pergunta, diz assim: qual o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Ou seja, toda a raça humana fora criada nesse objetivo de adorar a Deus. E, portanto, vai haver no homem o senso de ser um adorador, né? E a gente vai ver isso, essa manifestação. Se a gente vai estudar, por exemplo, a sociologia, pastor Heber, a gente vai ver, por exemplo, um fato social, é que em todos os grupos, todas as etnias, nós vamos ver a manifestação religiosa. Nós vamos ver isso aí desde os índios, os negros e outros grupos. Em todos os lugares nós vamos ter aí o que é chamado na sociologia de fato social, que é aquilo que acontece em todos os lugares. Não quer dizer se a religião está correta ou não. Isso é outro detalhe. Mas que há no homem essa perspectiva de ser um adorador, sim, porque ele foi criado para isso. No entanto, quando Paulo mesmo, o apóstolo Paulo, vai escrever aos Romanos, ele vai dizer: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Pelo o plano salvífico, Deus estabelece a salvação através do seu Filho Jesus Cristo. E aí o famoso versículo que nós já conhecemos, todos já conhecem, muitos talvez não tenham conhecido ainda, você que está em casa ouvindo, talvez não tenha ouvido isso, mas faça o versículo de João 3,16, o Evangelho de João 3, versículo 16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê pereça, mas tenha a vida eterna. Mas aí o Senhor estabelece que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, veja, é necessário que o homem ouça o Evangelho. É preciso que ouça, que entenda a palavra. Quando falo ouvir, eu quero dizer entender. Porque hoje, por exemplo, as pessoas deficientes auditivas não vão ouvir pelo som físico, mas vão entender pelos sinais, né? Então, veja, é necessário a pregação do Evangelho. Eu creio perfeitamente, nosso Deus que é soberano, Deus da providência, que levantou o seu povo para a pregação do Evangelho. Ele que dá a ordem, por exemplo, de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, ele estabelece e providencia os meios necessários para que se pregue o Evangelho. Nós vemos hoje, por exemplo, uma dificuldade com alguns missionários, quando estão naquela paixão missionária, que é uma bênção poder ser missionário. Eu também trabalho no campo de Guararema, pastor. Lá é o campo da nossa Junta de Missões Nacionais da Igreja Presbiteriana. Quem entra lá no site da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Junta de Missões Nacionais, vai estar lá o campo de Guararema. E, de fato, é o seguinte: mas nós não podemos cair num risco, como, por exemplo, alguns missionários que, na perspectiva de se pregar o Evangelho, às vezes vem com uma mensagem, muitas vezes, preocupante.
dizendo, vamos pregar o evangelho porque as pessoas estão indo para o inferno, pessoas estão morrendo sem ouvir o evangelho, estão indo para o inferno, e nós precisamos urgentemente pregar. Olha, eu já pensei assim no passado, quando não compreendia as Sagradas Escrituras. Mas a verdade é o seguinte, nós não podemos ficar inquietos, porque essa não é a nossa perspectiva. Jesus não ensina isso. Ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, inclusive na pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho devemos fazê-la por conta de obediência. Nós somos obedientes, devemos ser obedientes ao Senhor, pregando o Evangelho. E o que ocorre é que eu creio perfeitamente que Deus proverá a maneira ordinária, essa é a maneira ordinária da pregação do Evangelho, levantando o seu povo para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho onde foi enviado por Deus. Daí, porque Deus vai usando um ou outro, né, para pregar. Agora, não precisamos ter aquela apreensão, a angústia que muitos têm, muitas vezes, de ter que pregar o Evangelho, porque tem gente indo para o inferno. Aquele que é escolhido de Deus, ora, Deus é poderoso, é soberano, é o Deus da providência, que realmente estabelece todos os meios, os fins necessários para que se ouça o Evangelho, para que se entenda o Evangelho da cruz de Jesus Cristo. O pastor Amaro falou, por exemplo, que no Velho Testamento as pessoas não criam em Jesus Cristo. Eu quero dizer que criam em Jesus Cristo. Claro. Criam em Jesus Cristo. Sim. Aqueles que eram de Deus, criam no Messias, que é o mesmo Jesus. O Messias, o Filho de Deus, apenas muda do nome por conta de traduções. Nós vamos ter aí, não tem uma tradução equivalente do hebraico, no grego é o próprio Jesus, é o Filho de Deus. De fato, aqueles que estavam no Velho Testamento, os que creram de fato em Deus, era a esperança no Messias, no Filho de Deus. Então era necessário crer na palavra, crer nas boas novas do Senhor Jesus Cristo. Eu tenho uma perguntinha para o senhor, mas eu vou primeiro ver se o pastor Amaro não vai retrucar isso que o senhor falou. Diga lá, pastor. Não só corrigindo que eu não expressei que não cria, mas que não ouviam falar de Jesus, mas a crença em Cristo. Se nós cremos em um Cristo de 2000 anos, é uma crença muito fraca. O Cristo é eterno. Aí eu entraria no meu segundo tópico aqui. Todos os indivíduos que forem salvos sem ouvir falar o nome Jesus, fora do advento do Messias, antes, a crença deles foi em Jesus, evidentemente. Uhum. No texto clássico é o de Jó 19:25, porque eu sei que o meu Redentor vive, que por fim se levantará sobre a terra. Toda a crença veterotestamentária era no Filho de Deus. Jesus disse, Abraão viu o meu dia e exultou nele. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 3, versículo 26, ali a seguir, diz que o evangelho foi pregado primeiro a Abraão, que é o pai da nação da promessa, da nação da aliança. Então veja que é algo a se ponderar. Não, até aí, acho que não há discussão. Sim. Todos os filhos de Deus, tanto antes de Jesus quanto depois, foram salvos por Jesus, pela fé na promessa do Messias ou no sacrifício que esse Messias fez na cruz. É só uma questão de cronologia. A questão eu queria saber do pastor Amaro, porque o reverendo Walter disse que a gente não precisa estar tão preocupado assim em pregar o evangelho, porque Deus vai dar um jeito. O que o senhor pensa disso? Eu penso que o evangelho é uma obrigação urgente da igreja, pastor. Não com ansiedade, até porque, não contrapondo, mas só fazer uma observação no texto que o pastor citou, do capítulo 6 de Mateus, se percebe contextualizando ali, já referindo à provisão da vida, a provisão do cotidiano, a provisão do dia a dia, a veste, o alimento, enfim. Aí então o Senhor Jesus ele bate forte na questão da ansiedade e diz que não seria viável um seguidor dele viver ansioso pelas coisas desta vida, né? Então se refere a isso. Com relação à urgência da pregação do Evangelho, eu creio nessa urgência porque, para mim, eu não prego e não ensino a eleição de indivíduos. Eu ensino e prego sempre a eleição da igreja. Existem 2 eleitos na Bíblia. A igreja como coletividade e Israel como nação. Deus tem uma aliança com Israel como nação. Então eu prego com muito respeito a presbiterianos, calvinistas, enfim. Eu prego a eleição da igreja. A igreja é uma arca, a igreja é um barco. Então ela está eleita e garantida por Jesus. Inclusive, no caso, quem se salvou sem ouvir falar de Jesus, voltando à nossa questão, que é a temática da noite, eles fazem parte da igreja.
Deus olha para a terra e vê 3 povos, judeus, gentios e igreja. Judeus é o povo da aliança, da promessa, como nação, são eleitos como nação. A igreja são os salvos entre judeus e gentios, e os gentios são o povo pagão que está espalhado pela terra. Então, para mim, a igreja é eleita do Senhor, Israel é o eleito do Senhor enquanto nação, e Deus se cumprirá essa sua grande promessa. Já quanto a indivíduos, não. Em função de indivíduos não nascerem, não serem gerados para a vida eterna ou para a condenação eterna, a pregação do evangelho é urgente, sim. Reverendo Walter, só ainda explorando essa questão da urgência ou não da pregação, me corrija se eu estiver enganado, mas em Ezequiel há pelo menos uma passagem muito forte em que Deus usa o profeta para exortar o povo que se ele não pregasse e o ímpio morresse sem ter ouvido a palavra do atalaia, o sangue desse ímpio seria requerido das mãos do atalaia que não pregou. Essa não é uma advertência para nós? Obviamente é o seguinte, Deus vai cobrar de mim, de você, de todo o seu povo que não cumpriu com a sua vontade de fazer realmente a vontade de Deus. Nós fomos chamados por Deus, a igreja tem uma ordem do Senhor de pregar o evangelho. Nós devemos fazer isso. Se Deus nos chama para pregar o evangelho, nos chamou para pregar o evangelho, nós precisamos pregar com obediência ao Senhor e não por, quem sabe, o desespero, porque pessoas estão indo para o inferno. Eu creio perfeitamente que ninguém vai para o inferno se é um eleito de Deus. Se é eleito de Deus, Deus vai dar providência para que se pregue o evangelho. O senhor já parou para pensar que talvez a teologia que o irmão abraçou não seja perfeita? Veja bem, Jesus é o seguinte, eu acredito que aquele que é eleito de Deus, se não vai ser por mim, vai ser pelo irmão amado, vai ser por outro que vai estar pregando o evangelho. Agora, eu preciso pregar o evangelho como obediente ao Senhor, na missão de que Ele nos designou para pregar esse evangelho, falar do amor de Deus, da graça de Deus, no sentido de que se eu prego, eu estou sendo obediente e aí vai residir ainda mais a minha alegria, a minha felicidade, meu contentamento de estar fazendo a vontade de Deus. Se eu não prego, realmente eu vou estar sofrendo com isso. Eu vou sofrer porque eu vou deixar de ter meu contentamento, eu vou deixar de ter minha felicidade, porque o nosso serviço diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, é que vai nos dar alegria, vai nos dar contentamento, vai nos dar satisfação, vamos ter muito mais prazer em fazer a vontade de Deus. Agora, se eu não prego, e se alguém não prega, nós vamos sofrer as consequências de não pregar, vamos deixar de ser obediente a Deus. Agora, aquele que é eleito de Deus, alguém vai levar o evangelho. Agora, eu tenho a obrigação de pregar. Onde está escrito isso, reverendo? O senhor me desculpa, eu também sou presbiteriano, sim, mas o senhor está repetindo pela enésima vez que o eleito de Deus vai ouvir. O aborígene que Deus elegeu ouviu o evangelho de que jeito? Por tambor? Veja bem, esse é um caso excepcional. Não, mas não é um ser humano também? Eu quero que o senhor me mostre na Bíblia, onde é que está escrito que todo eleito de Deus vai ouvir o evangelho? Não, veja bem, é o seguinte, aquele que é eleito, aí vamos entrar nos casos excepcionais, certo, que nós falamos aqui, tá? Tá. A pregação, nós vamos ver o seguinte, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso aí, nós vamos ver aí como Deus tem estabelecido, e estabeleceu, e até a própria teologia vai falar sobre o modo ordinário, a vocação eficaz, né? Deus nos chama pela palavra. Quando nós vamos falar de casos excepcionais, né, de pessoas eleitas de Deus, né, eu falei, citei aqui o caso das crianças que morrem na tenra idade, não tiveram condição de ouvir o evangelho, eu acredito que há nessa perspectiva. Eu não estou muito certo, mas há uma teoria também dessa questão dos aborígenes, né, que também não temos como confirmar isso, né, em tese, aquele que foi eleito de Deus poderão ser realmente também escolhido de Deus. Agora, aliás, salvos, né, salvo por ter sido escolhido de Deus. Mas, na verdade, é o seguinte, Deus vai usar os meios, os fins necessários para que esse evangelho seja realmente expandido, para que seja divulgado, para que as vidas possam ouvir o evangelho. Esse é o modo trato. O sistema calvinista é muito bem amarrado e eu entendo isso. Eu só acho que ele precisa estar calcado em alguma passagem bíblica que diga, olha, aquele que Deus elegeu, Deus vai dar um jeito de fazer ele ouvir o evangelho para que a graça eficaz haja nele, ele se arrependa e seja regenerado. Qual é o texto que diz isso? Eu sei que a teologia sistemática diz, porque faz parte do sistema, mas e a Bíblia? Onde é que diz isso? Não, o que a gente vai ver é o seguinte, quando o Senhor nos mostra quem tem que pregar o evangelho, porque isso é um modo ordinário,
É o modo ordinário de Deus. Eu creio, pastor, é o seguinte, eu não posso aqui, inclusive, por exemplo, colocar os aborígenes, todos aqueles... Só usei um exemplo. Hein? Eu só usei como exemplo. Então, eu não vou dizer que todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o evangelho, aí entra no ponto, né? Todos os que não ouviram, não tiveram chance de ouvir, não quer dizer que vão ser salvos. Eu não posso afirmar isso, dizer que todos aqueles que não ouviram, não tiveram oportunidade, estão agora indesculpáveis no sentido de que realmente vão ser salvos. Não creio por aí. Não, nós não estamos nem dizendo que eles vão ser salvos, nem que eles vão todos ser perdidos. Nós queremos saber como é que Deus vai fazer com eles. Aí eu coloco, então são essas duas questões. As crianças morrendo, sendo eleitas, morrendo na tenra idade, sem ter tido a oportunidade, sem ter a condição de compreender a questão do evangelho, né? Certamente serão salvos, eu creio nessa perspectiva. Não pode ser, como eu disse já no início do programa, não posso dizer que todas as crianças serão salvas, porque aí seria outro problema, né? Porque aí entrariam... E os loucos? Os loucos, que eu coloquei também nessas perspectivas aí, os loucos, né? Mas o seguinte, nós precisamos entender duas questões importantíssimas. O meio ordinário, que aí você já sabe, todos nós sabemos, que é a pregação do evangelho por aí, mas aqueles que não ouviram o evangelho, eu não posso colocar, dizer que todos aqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir o evangelho, que vão ser salvos. Não tem condição. Nem que vão ser perdidos. Nem que vão ser perdidos. Então, mas a pergunta do tema é exatamente essa. Os que morrem sem ouvir de Jesus, estão sumariamente condenados ao inferno? Não sei. Estão sumariamente salvos? Também não sei. Né? A pergunta vale para os dois lados. Né? A gente não pode dizer que todos estão salvos, porque não tiveram chance de ouvir, nem que estão todos condenados. Aí o pastor Amaro vem e diz assim, agora tem que apertar o senhor também. Né? Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. O senhor disse que o Deus, com base nas experiências dos primeiros homens, de Gênesis, sobretudo a família piedosa de Enos, etc., Isso. Né? Deixaram um legado à humanidade de como servir ao verdadeiro Deus. Perfeito. Ótimo, eu acho que é um gancho muito interessante que o senhor levantou. Né? Agora, depois que veio o dilúvio, né, que exterminou aquela geração piedosa que acabou se perdendo, né, porque se misturou e tal, aquela coisa toda, o dilúvio dizimou a todos, a gente percebe um afastamento da humanidade de Deus, porque surgem as falsas religiões. Perfeito. E por aí vai. Então, como é que sem Israel, porque Deus chama Israel para fazer esse papel, de pregar a palavra, pregar a redenção, mas sem Israel haveria a possibilidade de alguém se salvar? Como é que Deus vai levar em consideração, como o senhor disse, os aborígenes, os ameríndios, que nunca tiveram contato com o povo de Israel, nem com cristão nenhum, né? Na hora de julgar? Perfeitamente. Em função dessa relação dessas pessoas, pastor, eu entendo assim, com Deus, em função dessa manifestação de Deus por meio das coisas criadas. É assim, se nós fôssemos hoje numa tribo de aborígenes, haveria lá aqueles que diriam, olha, preservemos a natureza porque ela é propriedade de um ser todo-poderoso. Inclusive, historiadores dizem que eles tenham de adorar esse Deus. Mas o senhor encontraria também lá dentro de uma tribo de nativos, de aborígenes, outros que diriam, não, eu não acredito nisso. Esse negócio aí que os meus pais dizem, eu não creio nisso. Está vendo como é a coisa? Então, esses pagãos, como escreveu Paulo aos Romanos, eu citei aqui há pouco a referência de Romanos, capítulo 1, versos 21 e 22, essas pessoas, às vezes, capítulo 2, melhor dizendo, onde Paulo diz que o gente, às vezes, para si mesmo se faz lei, eles têm a oportunidade tanto de rejeitar essa vida de temor, de adoração a Deus, como de se render a isso, independente de conhecer Jesus. Eles não sabem quem é Jesus. Então eu creio que Deus, uma questão muito subjetiva, que Deus na sua misericórdia, Ele se compadecerá dessas pessoas ao julgá-las, aquelas piedosas que para si mesmos se fazem lei, a lei da justiça. Não estou aqui invocando uma salvação por conta própria, porque todos que forem salvos serão por meio de Jesus, o sacrifício de Jesus é eterno. Pedro escreve dizendo, em 1:20 de sua epístola, Cordeiro que foi morto desde antes da fundação do mundo, mas veio a se manifestar agora. Então, eles são alcançados pela misericórdia de Jesus, alcançado pela mesma graça, e se insere no que nós chamamos de igreja. Então, todas as crianças, por exemplo, no início da minha fala,
que sem ouvir falar de Jesus, em sua pureza morreram, porque não assimilaria, não entenderia a mensagem sobre Jesus, elas, para mim, sem sombra de dúvida, são todas salvas, porque não creio na eleição de indivíduos, eu creio na eleição da igreja. Todas essas crianças fazem parte da igreja salva, redimida, comprada pelo sangue de Jesus. Mas salvação fora da graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, não existe. Tá bom. A gente vai ter que ir para o intervalo, né? Na volta nós vamos apertar os nossos dois convidados de novo e ler as mensagens que estão no site, também ouvir as entrevistas que a repórter fez. Afinal de contas, talvez seja mais vantajoso morrer sem nunca ter ouvido falar de Jesus do que ter ouvido um pregador meio ruim, né? E aí você teve chance, não aceitou e aí tá condenado. Será que é assim mesmo? Muito bem, esse é o programa Vejam Só. Sabe que hoje é o dia do sorteio especial, né? A gente fecha a semana com o kit da Jo Rezende. Se você tem problema com cabelo, né? A Jo Rezende é uma terapeuta capilar com mais de 40 anos de experiência. Bem mais de 40, diga-se de passagem, né? Tinha 40 quando ela começou a anunciar aqui no Vejam Só, 13 anos atrás. E ela tem uma clínica para recuperar o cabelo das pessoas e tal, e os produtos que vão sortear hoje são os que ela vai apresentar aí agora. Vejam só. Oi, amigos, estou aqui mais uma vez para dar uma dica para você, ó. Tenho certeza que vai ficar feliz com a minha dica de hoje. Você que está passando aí por uma queda de cabelo muito forte, por excesso de química, alisamento, amaciamento, escova definitiva, escova progressiva. Você também que está com psoríase, que passou por radioquimioterapia. Eu tenho uma linha de tratamento de cabelo natural para você poder conservar os seus cabelos, né? Porque homem careca e mulher careca não dá. Essa minha linha é totalmente natural. Eu tenho kit de beleza que você pode adquirir pelo meu site, kit de cabelo seco, kit de cabelo normal, kit para cabelos oleosos e agora uma novidade, estou lançando o kit restaurador, que é para um cabelo que passou por química, por excesso de tintura, alisamento, amaciamento, escova progressiva e definitiva. É o kit restaurador, que já vem completo para você cuidar do seu cabelo. E caso marcar uma avaliação comigo, ligue para mim e faça uma agenda para um horário para o seu trabalho. Lá nós fazemos tratamento de terapia com massagens terapêuticas para recuperar o seu fio de cabelo e eles voltarem rápido. Gostaram da minha dica? Tenho certeza que você vai lá, vai tomar um cafezinho, um chazinho comigo. Muito bem, valeu. Ó, e se você vai à clínica da Jo, vai de metrô, estação Ana Rosa do metrô, né? Tem a linha verde e a linha azul do metrô que passam lá, assim você não pega trânsito. Bom, a Delza Ferreira dos Reis Conceição, ela mora no Fundão de Espírito Santo. Penso que não para os que já foram, segundo essa palavra em Hebreus, ela necessita ser anunciada. Acho que Deus, em sua misericórdia, respeitaria a ignorância do homem que não o conheceu. Porém, a palavra está largamente sendo anunciada. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram? Hebreus 2:3, tá aí, ó, pastor Amaro. Hebreus 2:3, como escaparemos se não atentarmos para a grande salvação que começou a ser anunciada pelo Senhor? Sim, mas depois, percebe a palavra, começou a ser anunciada, depois foi confirmada. Gostaria que essa ouvinte pensasse nisso. Está escrito a salvação aqui, ela é confirmada, está textual em Hebreus. Isso. A salvação ela é eterna, ela sempre existiu desde a criação. A Clarice, que mora lá na Bahia. Deus manteve durante muito tempo aliança especial com Israel, mas há indícios de que se manifestou a outros povos. Os magos do Oriente, por exemplo, são representantes das religiões pagãs circunvizinhas e seguiram a estrela de Davi, sabendo que iriam encontrar o Messias. Eles não eram judeus, né? Não eram. Ninguém, em sua consciência, pode afirmar que Deus abandonou o par de criação ao léu. Em qualquer época e em qualquer povo, é aceito por Deus todo aquele que o teme e pratica a justiça. Em qualquer época e em qualquer povo,
é aceito por Deus todo aquele que o teme e pratica a justiça. Sabemos que o homem participa da sabedoria e da bondade do Criador, que lhe confere o domínio de seus atos e a capacidade de se governar em vista da verdade e do bem. A lei natural exprime o sentido moral original, que permite ao homem discernir pela razão o que é o bem e o mal, a verdade e a mentira. Como é que o senhor vê isso, reverendo Walter? A ideia de que em qualquer época e qualquer povo, Deus aceita aquele que o teme e pratica a justiça. É verdade que Deus na sua infinita misericórdia e graça, certamente tendo Ele estabelecido os meios necessários, a sua palavra que realmente mostra a sua verdade, o Deus de todos os tempos. Agora, é importante que a gente perceba o seguinte: assim como a gente vê pessoas que até tinham contato com a lei, pessoas que não tiveram contato com a lei, né, a gente vai ver que é preciso, né, que a gente veja que Jesus, né, na sua providência, que viu o seu sacrifício, para que o homem pudesse crer. Eu acredito no Deus que realmente pôde estabelecer os seus planos, e aí o plano salvífico de Deus, né, o plano salvífico de Deus, através de Cristo, através da fé. É preciso ter fé, é preciso crer no Senhor. Né? Até a palavra diz, quando Ele voltar, será que porventura encontrará fé na terra? Então, não é de graça, salvação não é de graça, teve o preço de Cristo, o sangue de Cristo na cruz. Isso nós sabemos. No entanto, o homem precisa crer nessa verdade. Ou ainda que quando a gente vê ali, por exemplo, o sacrifício de Cristo, a expiação dele, ele tem um alcance eterno, não é de Cristo. Se a gente fosse colocar um gráfico aqui, e o ano 0 ou 33 da morte de Cristo, não é a partir de 33 que o povo agora é alcançado com a expiação do sangue de Cristo. Né? Em todo o tempo. Nesse aspecto, vocês dois estão concordando. Não, tudo bem, tranquilo. Mas veja, eu acredito que Deus não, certamente, em casos excepcionais, é que vai estar salvando o seu povo, né, os seus escolhidos de Deus. Né? Agora, vamos apertar o pastor Amaro mais um tiquinho. Sim. Pastor Amaro, a Bíblia fala, vamos ficar na Bíblia, né? Uhum. A Bíblia fala de um homem extremamente piedoso, temente a Deus, Deus gostava dele, né? Mas Deus não pôde salvar ele sem que ele ouvisse o evangelho. Mandou um anjo falar com ele, chamava-se Cornélio, era um romano, né? Cornélio era um romano. Portanto um pagão, né? Uhum. Mandou um anjo falar com o Cornélio, mas o anjo não pôde evangelizar o Cornélio. Falou, Cornélio, sei lá, gravando ser besta, manda chamar Pedro, vai te contar o caminho e tal. E aí todo mundo conhece a história, está em Atos 10. Sim. Né? E aí? Deus podia ter julgado Cornélio pelo coração extremamente piedoso que ele tinha. Então, pastor, eu creio que são exceções pertinentes à soberania divina. Deus age sempre como quer, quando quer, da forma como ele acha melhor, em função de sua soberania. Aquilo seria, para o momento da igreja, um grande testemunho do alcance de Deus aos gentios por meio do evangelho. Eu entendo que ali o Senhor Deus estava, através de todo aquele episódio que o senhor conhece muito bem, revelando a todos os judeus da época que ele queria, por meio da pregação do evangelho, daí ter levado Pedro lá, por meio de uma revelação, para anunciar a palavra e acontecer todo aquele, diríamos, aquele rebuliço espiritual ali na família e na geração de Cornélio, né? Foi mesmo. Então Deus, através daquilo promovendo em sua soberania, eu vi o soberano de Deus nisso, em sua soberania, uma forma de mostrar para Israel que a sua graça misericordiosa e salvífica estava alcançando os gentios. Entendeu? Um caso excepcional, eu diria. O senhor entendeu? Um outro caso também, que o sujeito queria ser salvo, mas não estava entendendo patavina, como é que chama aquele que o Filipe vai evangelizar? O eunuco. O eunuco. O eunuco, da rainha de Candace. Aliás, é um ótimo texto para fortalecer a sua tese. O eunuco era um eleito, Deus mandou o Filipe atravessar o caminho dele só para salvar o moço. Então, porque veja, pastor, é o seguinte, há muitas pessoas boas de conduta, né, moralmente, eticamente. A gente vê pessoas maravilhosas aí, de boa conduta, amáveis, inclusive, né? Muitas pessoas que aí a gente diz, olha, essa pessoa só falta ser um crente no Senhor Jesus Cristo, porque é boa. Muitas pessoas olham a pessoa maravilhosa. E o mundo a gente vai ver o seguinte, vai ter pessoas de todo tipo, desde a antiguidade, a gente vai ver isso. Bom, vai perceber talvez, ver que a gente não vai ver, obviamente, mas perceber pela história. Mas veja, é preciso o indivíduo exercer fé no Senhor Jesus Cristo, na perspectiva do Velho Testamento
apontando para Jesus Cristo, o Filho de Deus. Promessa. Porque da promessa de Deus, obrigado, pastor, pela promessa, esse é o meio ordinário de Deus. Quando a gente estava tratando aqui, por exemplo, sobre aborígene e outros, é o seguinte, é uma dificuldade, eu tenho dificuldade em acreditar nessa perspectiva de que, e eu sei que Deus pode fazer isso, não tenho dúvida de que Deus pode, mas eu penso, assim, é o meio ordinário, Deus sempre usou, há muitas pessoas, e tiveram muitas pessoas boas, que não tiveram a oportunidade de ouvir, até as que tiveram relação com a lei. O grande exemplo disso é o jovem rico. Sim. O jovem rico, por exemplo, que Jesus, olha, me diga, você sabe os mandamentos? Ah, sei, Senhor. Ele começa a falar dos mandamentos e tal, obedecer a mãe e pai, honrar a Deus, sabia de tudo, tudo da lei. Mas Jesus que sonda e sabe dos nossos corações, que sonda e nos conhece. Eu gosto muito do Salmo 9, que diz que Deus sonda os corações, né? Sonda e nos conhece, é o Deus que penetra o mais profundo do nosso ser. Jesus sabia perfeitamente que aquele jovem, ele precisava algo mais. Quando o Senhor diz, olha, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, Jesus não estava aqui se apegando à questão material. Jesus não, nunca se apegou a isso. O jovem sim, porque ele estava realmente fitado nas riquezas. Se a riqueza fosse um problema, Jesus teria dito, por exemplo, para Nicodemos, quando chega na sua casa, que ele espontaneamente, Jesus não cobrou dele, ele disse, se eu vou vender a metade do que eu tenho aos pobres, vou restituir 4 vezes mais a quem eu tenho defraudado. Jesus, ótimo, maravilha, hoje houve salvação na tua casa. Porque a questão não é essa, o grande problema, e a Bíblia vai dizer que o problema não é o dinheiro, é o amor ao dinheiro. E o jovem rico... O Zaqueu abriu mão desse amor. Abriu mão, né? Mas Jesus não exigiu que ele desse tudo, porque não se tornava um problema naquele momento, né? Diferente do jovem rico, estava com o coração, o homem que tinha conhecimento da lei, é importante... E que queria ser salvo. Que queria ser salvo, mas não conseguia se desapegar da riqueza, dos materiais. Então, a questão de crer, de ter a fé em Jesus Cristo, realmente, isso aí, a Bíblia não mostra que ele teve. Jairo de Lima Alves, ele mora em Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul. Afirmar que alguém sumariamente possa ir para o inferno é temerário. Isso. É infinita a misericórdia de Deus para com os homens, principalmente para com os que não tiveram a oportunidade de ouvir falar sobre o grande amor de Jesus. O ser humano passa por um processo de regeneração de grau em grau e assim, ao findar a lida, obterá os favores divinos. Na casa de meu pai há muitas moradas, disse o mestre, compadecendo-se da humanidade toda. Como é que o senhor vê isso, pastor Amaro? Então, o Jairo, né? O Jairo foi muito bem sucedido em suas palavras, quando ele cita aí a grande misericórdia de Deus, né? Na verdade, não compete a nós. Só nos leva a falar quem vai, quem não vai, quem fica, quem não fica, mas na verdade não compete a nós. Inclusive seria o terceiro item aqui das 3 ponderações que eu prometi, seria por que eu acho que não, que quem nunca ouviu de Jesus está sumariamente condenado à perdição eterna. Por que a minha resposta é não? Terceira ponderação, essa daqui, ó. Porque não compete ao homem julgar a quem quer que seja com relação à salvação, e não obstante, sabemos que todo homem que vive alienado de Deus, ele está sem nenhuma oportunidade, a menos que ele se converta ao Senhor e seja alcançado pela graça salvífica por meio da fé em Jesus. Esse é o evangelho que eu prego, né? Aí ele pode, sim, ser alcançado pela misericórdia do Senhor, se ele, como o Senhor Jesus disse, quem crer e for batizado será salvo. Mas quem ele não crer. ouviu falar, como é que ele vai crer? Como assim? A pessoa piedosa e tal não ouviu falar de Jesus. Paulo, aos Romanos, se não me engano, 10, ele fala assim, como ouvirão se não há quem pregue? Como crerão se não forem... se não ouvirem, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados. Mas a grande pregação, pastor, do grande nome de Deus, ela não se dá só em voz audível. Essa presença de Deus no universo é uma grande pregação, essa presença absoluta de Deus é um grande querigma, não tem como a gente fugir disso, entendeu? Agora, além disso, eu não sei, talvez eu tenha lido com outros olhos a mensagem do Jairo, sim, quando me preocupa a frase seguinte, o reverendo Walter talvez tenha também se preocupado como eu. O ser humano passa por um processo de regeneração de grau em grau e assim, ao findar da lida, obterá os favores divinos. Não dá a impressão de salvação pelas obras? Aí sim. Veja bem, pastor, o problema, foi colocado o seguinte, que Deus, deixar uma coisa bem clara, Deus não manda ninguém para o inferno. Não. Deus não manda. As pessoas que pecaram já estão no inferno, já estão condenadas. Todos pecaram, a Bíblia diz isso. Todos já estão condenados.
Esse talvez seja a dificuldade de algumas pessoas entenderem que Deus vai escolher uns para ser salvos e vai mandar outros para o inferno. Deus não manda ninguém para o inferno. Todos já condenados estão por conta da desobediência desde Adão, né? Toda a humanidade pecou. A palavra de Deus diz claramente, o apóstolo Paulo mostra isso e outros textos nós vamos ver nessa perspectiva de que realmente o homem já está no inferno, já está condenado. Deus, pela sua livre graça e vontade e pelo seu amor, resolveu escolher o seu povo. Então Deus traz esse povo, resgata esse povo, restaura esse povo, pela pregação ordinária do Evangelho, excetuando os casos excepcionais, aqueles que não ouviram. Eu creio que há um grupo que vai ser salvo, obviamente, e eu me detenho mais, ainda que eu sei que posso mudar o pensamento sobre a questão dos aborígenes, coisas desse tipo, mas eu acredito o seguinte: não creio que todos os que não ouviram vão ser salvos. Esse é um ponto. Claro que não serão mesmo. Né? Todos que não ouviram nessa perspectiva. Mas, obviamente que Deus não manda ninguém para o inferno, Deus vai trazer, né, pela pregação, pelo Evangelho, as pessoas precisam crer. Esse é o foco, é fé. É fé em Jesus Cristo, fé na palavra. Tá. As pessoas vão ser resgatadas. Mas aí que tá. Elas serão resgatadas. Pastor Amaro, o senhor ia falar e eu cortei o senhor, né? Elas serão resgatadas e vão passar por um processo de regeneração de grau em grau? Pastor, só me permita, por gentileza, desculpa interromper, mas veja bem, eu só queria fazer aqui uma ponderação. Quando o pastor Amaro ele coloca aí a perspectiva de que a natureza mostra, a Bíblia diz realmente, Salmo 19 foi lido aqui, ali citado, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. É importante que se diga o seguinte: se não fosse o pecado, a gente poderia dizer, ótimo, todos vão estar salvos, não vão estar condenados. Mas é importante que a gente perceba que a natureza não é suficiente para salvar. Ainda que a gente perceba, ainda que o homem perceba a grandeza do poder de Deus, ou de alguma maneira consiga ter a percepção de que Deus criou, de alguma maneira a humanidade possa perceber que Deus criou, que há um Deus, que há muitos que entendem que há um Deus, mas é preciso que não somente ter a fé intelectual, no sentido de saber que Deus existe, não saber que Deus é o crer, porque o autor da carta, se eu não me engano, aos Hebreus, também, aliás, de Tiago, vai dizer: crês tu que Deus existe? Faz bem. Até os demônios creem e tremem. Eles sabem. Saber que Deus existe, saber que Deus criou é uma coisa. A natureza revela que Deus realmente existe. Mas essa natureza não é suficiente para salvar o homem. Daí porque a providência de Deus mandar seu filho morrer na cruz. Então, somente através do sangue que Paulo vai mostrar acerca da justificação pelo sangue de Cristo. Por isso é preciso crer. Quando ele diz aos Romanos, no capítulo 5... Isso que a gente está dizendo, que a salvação sem Jesus não existe. Sim. Né? E aí, mas se você nunca teve contato com a mensagem do Evangelho, vai ficar difícil de crer no sangue do Cordeiro. Né? Eu sempre ouvi essa argumentação que o irmão Amaro invocou, de Romanos capítulo 1, como justificativa para a condenação de Deus. Deus vai chamar essas pessoas, elas vão dizer: mas eu nunca ouvi falar de Jesus. Pois é, mas você sabia que eu era justo, reto e todo-poderoso por causa da natureza criada e você agiu contra a natureza, então você é culpado e por isso você vai ser condenado. Tá certo ou está errado, senhor pastor? Não, certo sim. Eu faço a seguinte pergunta, pastor: qual o objetivo de Deus em se revelar por meio da natureza? É claro, mostrar que ele existe. Mostrar claro. Sua existência, e seu poder, sua eternidade. Sua grandeza, sua eternidade, inclusive sua justiça, né, sua bondade para com o homem. Não resta dúvida. Inclusive Paulo afirma para que os homens fiquem culpáveis, né? Isso é o mesmo. Uma coisa interessante que talvez você não saiba de casa, nunca tinha pensado nisso, você nunca tenha pensado nisso, mas o ateísmo é um fenômeno extremamente recente. Ele é do iluminismo para cá, do século XVIII para cá que existe ateísmo. Nunca foi encontrada nenhuma tribo ateia. Verdade. Nunca. Todo ser humano, entre aspas, natural, crê em alguma coisa. É verdade. O ateísmo é uma prova da existência de Deus, pastor. Lógico. É uma prova. Não é como que seria simplesmente loucos, né, lutando contra alguém que não existe. Seria uma loucura. Né? Então, o ateísmo é prova da existência de Deus. Vamos ver o que a nossa repórter apurou quando fez, e eu estou curioso para saber o que disseram para ela, né? Ela fez a pergunta tema de hoje, vamos ver. Para o senhor, os que morrem sem ouvir Jesus estão resumidamente condenados ao inferno? Aí está um grande questionamento, né? Porque para haver uma condenação tem que haver o conhecimento, tem que ter noção realmente daquilo que ele ouviu.
E nós seremos condenados pelo que nós sabemos, pelo que nós aprendemos. Agora, como condenar quem não ouviu falar de Jesus Cristo? É uma questão que difícil até de analisar, porque esse julgamento, inclusive, pertence a Deus, aos que foram condenados. Mas uma coisa dentro dessa pergunta, o que me preocupa hoje é, para nós, os ministros do Evangelho, o que estamos fazendo com o ID de Jesus? Porque para alguém ouvir, a palavra do Senhor nos orienta. Como ouvirão se não os enviados não forem até eles para ministrar a palavra? Segundo a Bíblia, ninguém morre sem ouvir a palavra de Deus. Entendeu? Então não tem como você morrer sem ouvir a palavra de Deus. Alguém já falou, ou no folheto na rua, no hospital, na igreja, não tem como morrer sem ouvir a palavra. Entendeu? Se eles morrerem sem ouvir, vai vir um julgamento. Esse julgamento não pertence a mim, pertence a Deus. Na Bíblia, pelo menos o que eu conheço, não muito, né? Eles são julgados, na verdade, pelas atitudes deles. Porque não chegou ao conhecimento a palavra de Deus. Agora, aquelas pessoas que conhecem realmente e que têm consciência do que Deus é e tudo mais, esses serão julgados e bem julgados, né? Quer dizer, será pesado, porque quanto mais você souber, né, mais será cobrado, na verdade. Hoje não tem quem não ouviu a palavra, né? É possível ter muitos missionários aí, às vezes até morrendo aí para esses cantos de mundo aí, para poder pregar a palavra para essas pessoas que ainda não aceitam. Existem várias dispensações na palavra de Deus. Existe a dispensação da inocência, da graça, a dispensação, várias dispensações. Deus vai levar em conta a obra do homem também. Para hoje, muitos no Antigo Testamento morreram crendo na profecia dos profetas e dos salmos. E eles nunca ouviram falar de Jesus. Mas Deus vai pesar as obras do homem. A Bíblia diz que tem um livro das obras. Tem um livro da vida e o livro das obras. Deus vai pesar as suas obras. E aqueles que o Evangelho nunca alcançou e que morreram? Como é que Deus vai julgar estas pessoas? Deus vai pesar as suas obras. Antes, eu posso até... O meu pai, que eu sou o filho da velhice do meu pai, me ensinava muito o respeito, a obediência aos mais velhos, o respeito. Independente de ser parente ou não, eu tinha que respeitar uma de outra. Então, esse é o tempo, eu posso até chamar o tempo da inocência do homem, mas que o homem agia também com justiça. Porque o temor dele, independente dele ser crente, católico ou ímpio, ele tinha um temor a Deus, independente da sua religião. Ele tinha um temor a Deus, um respeito pela própria vida, um respeito, uma postura moral na sociedade. Deus vai pesar isso também. Bom, deixa eu fazer alguns reparos aí, né? A irmãzinha lá falou que ninguém morre sem ouvir falar de Jesus. Morre sim, viu, irmã? Morre e Deus vai requerer o sangue dessas pessoas das nossas mãos. Por isso é fundamental e importante que a igreja invista em missões, em evangelização. Nós temos de nos envolver com a obra da pregação do evangelho. Mais do que isso, na verdade, cada crente testemunho do que Jesus fez na sua vida por meio dos seus atos. É nesse sentido que as nossas obras pesam. Quando você revela por meio do que você é, do que você faz, do que você escolhe e do que você fala, né, a mudança que Jesus fez em você, você está evangelizando e, portanto, fazendo a obra de Deus. Tá? Isso é muito importante. Mas obras não salvam. Ninguém será salvo por mérito pessoal. A Bíblia está escrito que as nossas melhores justiças são equivalentes a um pano de imundície. Não são suficientes para nos resgatar e nos salvar diante de Deus, embora essa seja a nossa noção. Nós temos uma noção muito básica da justiça de Deus como uma balança de 2 pratos. Tudo que eu faço de errado pesa contra mim, tudo que eu faço de certo pesa a meu favor. Se a balança estiver equilibrada, assim, mais a meu favor, eu estou salvo. Essa justiça não é verdadeira,
Por quê? Porque não há nada que equilibre a balança em mim. O meu pecado é sempre infinitamente maior do que qualquer coisa que eu possa fazer para compensá-lo. Qualquer coisa. Por isso que Jesus morreu por mim, para poder fazer o prato virar ao contrário. A justiça dele é que faz o prato virar ao contrário. Sem Cristo, ninguém é salvo. É verdade. Não tem... essa ideia de salvação por obras é errada. E esse negócio de ficar melhorando de grau em grau, eu não sei se o irmão lá de Mato Grosso do Sul quis dizer isso, eu não sei, eu não posso julgá-lo, mas me dá a impressão de evolução, talvez até de reencarnação, sei lá, né? Mas não é assim. A pessoa vai melhorando, 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 e aí no fim, como ele diz, Deus o recompensa. Não é desse jeito, não. Reverendo? Não, pastor, é o seguinte, teve uma das reportagens aí, um dos irmãos aí que foram atendidos, não sei se é irmão ou não, bom, mas falava na perspectiva de ser indesculpável por não ter ouvido o Evangelho. Olha, eu acho que talvez um problema, pastor Weber, é o seguinte, é que muitos estão pensando que Deus nos criou com a possibilidade de escolher viver ou morrer. Talvez seja esse um dos problemas. Adão foi criado na perspectiva da escolha. Ele podia escolher viver ou morrer. Nós não. Nós não. Ainda que há algumas discussões, vai entrar nas questões do decreto de Deus, onde a teologia vai tratar de uma forma bem profunda sobre essa questão aí, mas não é a nossa discussão de hoje. Então veja, Adão foi o único que foi criado com a perspectiva de escolher viver ou morrer. Quando alguém morre hoje sem ouvir o Evangelho, sem nem ter ouvido o Evangelho, ele não tem mais... Não há uma culpabilidade nisso. Ele não está morrendo agora no sentido de que há uma inércia, está indesculpável porque não ouviu o Evangelho. Não é isso. Não vejo isso, de jeito nenhum. Apenas Adão que ele tinha essa perspectiva de escolher morrer ou viver. Quando a gente lê a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 1, ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Situação do homem que realmente não tinha condição de escolha. Então, veja, essa perspectiva, a gente vai ver o seguinte... Diante dos planos de Deus de alcançar o seu povo, então a gente vai ver realmente que aqueles que morreram sem ouvir o Evangelho, muitos já estão no inferno mesmo. Bom. Não vão ser condenados, já estão condenados. O debate tem que acabar porque o nosso tempo acabou. Mas ele pode continuar com você pela internet. O contato dos nossos dois irmãos, o pastor Amaro Fagundes, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério São Bernardo do Campo, esse irmão que está aí, e também do reverendo José Walter Caetano da Silva, da Igreja Presbiteriana do Brasil, esse irmão. Esses dois contatos estão no site veja.com.br, na aba Convidados. Você lá tem o contato deles para tirar suas dúvidas, mandar convite, mandar e-mail e assim por diante, tá bom? Obrigado. Vamos ver quem é que vai levar o kit da João Rezende, quem é? Sebastiana Lopes de Freitas, de Paraty, linda cidade lá do Rio de Janeiro, que está tendo a feira lá literária. Para você que fica com a gente, que fica com essa emissora, um ósculo santo, Deus abençoe e voltaremos no próximo Vejam Só.